Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse domingo, nesse 22º domingo do tempo comum. Que alegria estarmos juntos porque hoje é dia do Senhor, hoje é dia de alegria, dia de cânticos, dia de irmos para a igreja, para a Santa Missa. Jesus que se dá a nós por meio da sua palavra e por meio da Eucaristia. Por isso convido você a meditar comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 8, depois o versículo 14 e 15 e os versículos de 21 a 23. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém ajuntaram-se em torno de Jesus e eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Bem assim, chegando da praça, eles não comem nada sem a lavação ritual e seguem ainda outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de bronze, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam refeição com as mãos impuras? Ele disse: profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam, as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição humana. Versículo 14. Chamando outra vez a multidão, dizia: escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Versículo 21. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como Jesus está formando os discípulos, Jesus que fala das leis da pureza e das tradições humanas. Os fariseus, os judeus, os escribas, que cumpriam até a lei, mas era apenas um cumprimento, não colocava a lei em prática. Eles falavam com os lábios palavras, chamavam a atenção, até cobravam de Jesus os discípulos, como nós ouvimos no Evangelho, mas eles não praticavam, não faziam nenhuma boa ação, nenhuma obra. Eles apenas queriam cumprir a lei e exigiam que Jesus cobrasse também dos seus discípulos. E Jesus é muito firme com eles. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. As doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Nós não podemos, como cristãos, como discípulos de Jesus, apenas cumprir um rito ou apenas viver um preceito, cumprir um preceito, mas precisamos colocar em prática. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida
e acolhida apenas, mas era para ser colocada em prática. Nós sabemos que não é fácil viver a palavra de Deus, que não é fácil ser discípulo de Jesus Cristo, que nos tempos de hoje não é fácil ser cristãos. Precisamos ter determinação, perseverança. Precisamos até mesmo ser ousados na fé. Precisamos ter a coragem de Jesus Cristo, a coragem dos discípulos, para que a palavra de Deus seja não apenas anunciada, mas que ela aconteça em primeiro lugar na nossa vida e depois na vida das pessoas. Eu não posso viver uma religião de conveniência. Eu não posso viver a minha fé como eu quero viver, uma fé que nos convém. Não. Eu preciso ter a coragem e a firmeza de viver uma fé que me leva muitas vezes a aceitar até mesmo as risadas das pessoas. Quantas pessoas que tiram sarro de nós porque somos cristãos, porque vamos à igreja, à Santa Missa. Quantas pessoas que dizem para nós: ah, mas você vai todo dia na igreja? Ou todo domingo? Todo dia você vai à missa? Por que isso? E quando as pessoas nos questionam, devemos nos perguntar: será que está incomodando as pessoas porque verdadeiramente eu estou colocando em prática a palavra de Deus? Estou vivendo realmente esta fé? Estou sendo um verdadeiro católico? Ou porque as pessoas estão dizendo isso porque eu não estou dando testemunho? Nós sabemos que é o testemunho que arrasta. É o testemunho que leva as outras pessoas a reconhecerem em nós aquilo que Deus tem feito. Por isso precisamos ser firmes na fé, sermos coerentes na nossa caminhada de cristão, na nossa fé, na nossa vivência na igreja, nas pastorais que nós participamos, movimentos, nos serviços que nos são confiados a nós. Precisamos muitas vezes nos questionar: estamos fazendo tudo isso porque nós gostamos apenas? Porque alguém pediu para nós fazermos? Porque queremos agradar alguém? Ou porque de fato nós queremos dar testemunho da palavra de Deus e de Jesus Cristo? Que ao colher a palavra de Deus hoje, que ao participarmos da Santa Missa hoje, ao recebermos Jesus na Eucaristia, Jesus nos conceda a graça de sermos firmes na nossa caminhada, de buscarmos uma vivência de fé, não que nos convém, mas que seja uma vivência verdadeira, que seja de um verdadeiro testemunho, para que o nosso testemunho desperte no coração daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não acredita no poder da palavra de Deus, e que esse testemunho possa transformar essas pessoas, possa levar uma verdadeira conversão, uma mudança de vida, e assim também acolher a graça de Deus